Chega a atrapalhar vocês aí? Não. Eu prefiro deixar assim baixinho com música mesmo. Hoje não é uma aula formal, né? Uhum. Sim, turma, então vamos lá. Como eu tenho dito, são 3 textos básicos, né? Principais. Eu ainda consegui ter com a turma da manhã uma aula ontem ainda. E eu dei até um conteúdo que eu também gostaria de ter dado para vocês, mas infelizmente não deu tempo, que era o tema da comunicação de más notícias. E também cuidados paliativos, né? Então, como eu não consegui dar, são temas que eu também não vou cobrar. Mas o que interessa, o que importa que vocês saibam, né? Vocês até me pediram e eu fiquei de fazer, eu confesso que eu não fiz ainda o estudo dirigido, mas eu também tenho que dizer que não acho tão necessário assim, eu também não vou dizer que é desnecessário. Mas, por exemplo, com esses notes que eu vou dar hoje, vão servir para que vocês possam saber o principal, né, no que diz respeito ao que eu vou cobrar na avaliação. Então, não vai ter nada assim de surpresa, né? É claro, eu também não vou dizer assim de pegadinhas, né? Mas é claro que eu também preciso colocar questões, eu vou tentar equilibrar o máximo. Vão ter questões mais fáceis e também vão haver isso, né? A gente não pode escapar disso. Então, assim, o que interessa, né? Sabe, eu estava até revendo minhas anotações, que essas últimas aulas eu dei muito na lousa mesmo. Só a última que eu dei aquele slide, né, ali no que diz respeito a os estágios do luto, né, da Clover-Rosa. Então vamos lá. Vocês devem, por isso que eu acho que é importante ler. O primeiro texto ele é muito curto, estava até revendo aqui, que é o texto da Fernanda Figueiredo, que é um texto até de site, né, de tipo blog, que é desse guarda-chuva. O site é interessante, né, porque diz ali psicologia, tanatologia e psicoterapia do luto. É um tema também que está muito em voga, eu acho que muito em virtude também da temática dos cuidados paliativos, que vem numa crescente no meio da saúde, no meio hospitalar especialmente. Então vamos lá, né, pessoal? E aí eu vou reapresentar, tipo, resumindo, os principais pontos, né, que eu ministrei nessas últimas aulas, e aí ao final seria bom que vocês trouxessem as dúvidas, para que aí eu possa estar esclarecendo, tirando essas dúvidas de vocês, tá bom? Então assim, o que importa saber, né? Essa morte, né, sempre como uma vertente muito constante. É uma frase que eu repeti muito no decorrer da disciplina desde o início, na verdade, né? O hospital como esse espaço de dor, de sofrimento e de morte, né? No sentido psicológico mais profundo, nós poderíamos dizer assim. Claro que o hospital é uma instituição, né, que se preza ao cuidado, ao tratamento de doenças, à cura em certa medida, né? Mas quando a gente fala de tratamentos e de cuidados para com certas doenças, né, ao mesmo tempo, quais são as doenças que são cuidadas no hospital? São doenças graves, né, doenças muito, na maioria das vezes avançadas, que são justamente aquelas problemáticas de saúde que às vezes não são passíveis de cuidar em casa. Né? Então é importante que a gente lembre, aí eu tô fazendo uma interlocução já com o decorrer da disciplina, se a gente pensar que os pacientes e as doenças que são alocadas no hospital são justamente aquelas que não são cuidadas nos outros níveis de atenção, isso é lógico, né? Mas é importante que a gente saiba dessa lógica básica para poder entender. Então, já que o hospital, enquanto instituição, vai estar cuidando dessas doenças, né? Enquanto nível terciário, que é o mais avançado, não enquanto primário e secundário,
Então vai haver mais dor, né, mais sofrimento, mais morte, né? É tanto que por isso que foi importante, eu repito isso, né, a gente ter passado pela história do hospital para entender a evolução desse mecanismo e algumas mudanças nessas nuances. Né? Em determinado momento, os hospitais ali, enquanto essa proposta, né, de cuidar de doenças ao mesmo tempo, durante um tempo, elas se tornaram, né, acabou se deturpando um pouco essa ideia, mas aí acolhiam as pessoas pobres, mazeladas, né, pela sociedade, e mais recentemente, de cuidados propriamente ditos. Né? Durante um tempo, a gente até viu, né, na história do hospital, que as pessoas iriam lá, digamos assim, para ter o seu fim de vida mesmo, né, justamente, porque havia essa instituição para se prestar tal, e aí as pessoas meio que escapavam também, se furtavam a esse cuidado, ou até mesmo ao lidar com a morte, né? Que eu acho, eu até coloquei para vocês, que eu acho que isso contribuiu muito também para uma evitação, né, de lidar com a morte. Então, acabou favorecendo isto. Mas aí voltando, né? Então a morte sempre presente nesse espaço ali hospitalar, né? Atrelada à dor e ao sofrimento. E aí da parte dos profissionais, né? Entendendo esse fenômeno da morte e do luto, né? Podemos adiantar também, esse fenômeno da morte e do luto atrelada a esse espaço hospitalar, o que se espera do corpo profissional? Se espera, ou se idealiza, podemos pensar assim também, que os profissionais saibam lidar com isso. Mas toda a literatura vai dizer que a dificuldade está justamente aí. Porque os profissionais eles não vão ter essa formação, né? Eles não são preparados para lidar com essa temática. Então se fica nessa contradição aí, frequente. Os profissionais deveriam estar mais preparados a lidar com isso, mas há um despreparo, né? Vamos dizer assim, tremendo, desde a parte da formação. O enfermeiro Wellington, né, que eu levei para falar com vocês na última aula, é bem interessante, né? Porque, assim, é claro que ele tem uma vasta experiência, ele está na saúde desde a década de 90, né, como ele falou, desde 90 e pouco, né? Mas é interessante ele falando sobre essa temática da morte, e eu perguntei para ele na hora, né? Se ele tinha havido, se ele tinha tido alguma preparação, alguma disciplina, pelo menos na graduação para isso. E ele disse que sim, né? Mas é interessante que ele começou como auxiliar de enfermagem, depois foi para técnico de enfermagem, teve uma mudança legal diante disso. E aí, em 2000 e pouco, ele até disse que, se eu não me engano, ele se formou em 2010, né? Que ele fez a faculdade de enfermagem em si. Então, é relativamente recente. E ele conta que teve uma disciplina ali, né, de tanatologia. Então, isso, né, já chama a atenção. Então, mais recentemente está havendo essa preocupação. Eu lembro que na minha graduação, que eu concluí em 2013, a gente teve como optativa a disciplina de tanatologia, né, que é os estudos da morte, propriamente dito. Né, e muitas pessoas também têm se interessado por essa temática, sobretudo a partir da interlocução com os cuidados paliativos. Mas aí, voltando, né, falar dessa morte como central no contexto hospitalar, pensar essa questão aí desse dilema dos profissionais, que se espera que eles possam lidar melhor com essa temática, mas o que há, na verdade, na prática é um despreparo. Né? Os profissionais, às vezes, não estão preparados com isso. E como é que isso se apresenta? Através, né, eu coloquei, de dois pontos principais. Ou a banalização no sentido de brincar com isso, né, no dia a dia, não ligar muito, que é uma defesa construída, ou a evitação, né? Geralmente acarreta nesses dois pontos aí. Ou um mecanismo de lidar com isso, mas de uma maneira disfarçada, velada, quando os profissionais acabam banalizando essa temática, né, de ver o paciente grave e pensar, né, isso aí não tem mais jeito, né, e ficar brincando às vezes com isso. A gente vai ver isso muito no dia a dia. Ou então, o outro mecanismo de defesa, né? Que é o da evitação, da fuga. Não querer também falar disso. Dificilmente você vai ter, mas há, claro, as exceções assim. Você vai ter profissionais que saibam ou queiram realmente lidar com esta temática, ok? Aí tem essa questão, que é o terceiro ponto. Olha, enquanto eu estou aqui falando para vocês, eu sempre acho interessante
o debate, a discussão, que vão me surgindo outras ideias. Então, já estou montando aqui um roteiro de estudo dos pontos básicos, eu vou anotando aqui, no final eu compartilho com vocês. Tá certo? Então, mas eu estou colocando aqui para adiantar vocês. A centralidade da morte no cenário hospitalar. E lugar, estou colocando isso como ponto, mas isso, quando eu digo essa centralidade da morte no cenário hospitalar, é que lugar essa morte ocupa nesse contexto todo, ok? Segundo ponto, segundo tópico, né? Eu vou colocar uma pergunta. Como os profissionais lidam com a morte neste contexto? A resposta, vamos dizer assim, eu acabei de dar, né? Como os profissionais lidam com a morte neste contexto. Aí tem essas duas vertentes que a gente pode refletir a partir dessa pergunta. Né? Como eu disse, se espera ou se deseja que eles soubessem lidar melhor com essa temática. Né? Mas aí a gente sabe que há as dificuldades. Né? A maioria se trata mesmo de um despreparo, desde a formação, podemos dizer, e também pouca disposição a encarar isso. E como é que isso, eu não quero dizer se revela, como é que isso se apresenta, né? Como é que isso se apresenta na prática? Através desses dois mecanismos, tem uma palavrinha que está me escapando aqui agora. Eu não quero dizer mecanismo. Mas, assim, se apresenta dessas duas maneiras básicas, né, que são mecanismos que têm a ver com a defesa diante disso. A banalização, né, tornar isso uma brincadeira, uma chacota, né, lidar com isso através... Que aí, se a gente fosse pensar psicanaliticamente, até diz isso, né, o humor, às vezes, é uma maneira de você lidar com aquilo que é desagradável. Então, por isso que algumas pessoas brincam, né, com isso. Que é uma maneira de você encarar, mas ao mesmo tempo encarar velando a coisa. E a outra é a fuga, né? Por exemplo, o médico chega lá e diz assim, ó, já tá morto, assim, no papel e vai embora. E deixa lá a família aos prantos, sofrendo, né? A bronca fica ali para o pessoal da enfermagem, que às vezes vai ter algumas dificuldades também, às vezes não consegue se furtar isso. E se o psicólogo estiver lá, mais ainda, né? Que o pessoal, essa hora, ou às vezes eles conseguem até lidar quando a família, entre aspas, contribui. Mas quando a coisa não contribui positivamente, dá todo esse desando, aí é nessa hora, muitas vezes, que eles me acionam, né? Como eu acredito que aconteça na maioria dos cenários. Então, voltando, eu coloquei dois pontos, os dois primeiros pontos aqui, a centralidade da morte no cenário hospitalar, como os profissionais lidam com a morte neste contexto, e o terceiro ponto, nesta sequência, eu estou pensando aqui, a gente lembrar da tríade que o psicólogo hospitalar trabalha. Paciente, família e equipe, né? Como isso vai se dar na relação, nessas relações estabelecidas nessa tríade, o profissional de psicologia hospitalar vai trabalhar muito nessas relações, né? Principalmente no que diz respeito à morte, né? Como é que essa temática da morte vai girar aí nessa tríade e o psicólogo hospitalar trabalhar nessas relações, né? Tentando de alguma forma facilitá-las, né? O paciente pode estar apavorado, por exemplo, da parte do paciente. O paciente pode estar apavorado, né, diante da morte, pensando nessas duas perspectivas, lidando bem também, né? Ele pode estar lidando às vezes de uma maneira, é exceção, mas acontece, ele pode estar também lidando de uma maneira tão tranquila, e a família, por outro lado, pode estar naquele desespero, aos prantos, né? Ou muitas vezes da parte da equipe. A equipe também, né? Quando está muito envolvida diante da situação, e às vezes está se abalando, está sofrendo junto. Em algumas circunstâncias, eu já estou nesse sentido. Eu vejo a equipe, assim, às vezes está ali cuidando, está muito apegada, está muito envolvida. Então tem esse lado positivo, mas o lado negativo disso é justamente a parte que compete, às vezes o profissional sair, e às vezes no corredor, né? O profissional sai do quarto, está oferecendo os cuidados aos pacientes, aconteceu recentemente. Um dos casos que a gente estava acompanhando.
Eu vi na hora que eu estava saindo, a técnica de enfermagem saiu atrás de mim, no corredor ela falou. Ela disse, André, esse paciente está sofrendo demais, eu não estou aguentando ver isso, não. Então é como se ela dissesse para mim naquele momento, né? Seria melhor que ele descansasse. Seria a melhor coisa que ele descansasse. Então essa vertente da morte, no cenário hospitalar, às vezes vem muito nesse sentido também. Que eu coloquei isso e eu acho importante compartilhar com vocês na aula de ontem da turma da manhã. Deixa eu rever aqui rapidamente. Que aí vai entrar neste novo ponto. Eu vou colocar aqui para descrever para vocês. Acho que o pessoal tirou uma foto da lousa. Achei. Pronto. Diz assim, são essas duas vertentes também. A morte é uma má notícia, geralmente. E a outra vertente é a morte como alívio da dor e do sofrimento. Eu acho que vocês estão entendendo, né? Eu lembrei dessa parte agora e eu acho importante trazer, porque se faz uma interlocução com o que eu estava falando no início. Essa morte vem, né, nesse aspecto negativo, né, de má notícia, de abalo, mas no cenário hospitalar tem essa outra vertente, né? Quando está um cenário de muita dor e de muito sofrimento, a própria família, o próprio paciente ou a própria equipe dessa tríade, eles começam a observar nesse sentido, né? Começam a refletir nesse sentido, que a morte também, o fim, pode ser um alívio a toda essa situação, ok? Então é o terceiro ponto que eu estou colocando aqui. Continuando, né, para vocês. Eu acho que é importante saber também, né, porque no cenário hospitalar, como fala, aí eu já estou adentrando um pouco na ideia do segundo texto, que é o artigo. Deixa eu me rever aqui. Que é o artigo, e que fala especificamente de uma pesquisa no campo da enfermagem, né, aspectos emocionais do luto e da morte em profissionais da equipe de saúde no contexto hospitalar. Então, é necessário que a gente entenda que a psicanálise, a enfermagem, né, é o maior corpo, a maior categoria profissional presente no âmbito hospitalar. Então, logicamente, vai ser a equipe com quem o profissional de psicologia hospitalar mais vai lidar no dia a dia. Né? É o dilema da enfermagem. É o maior número de profissionais, é o maior montante dentro dos hospitais. Às vezes eu costumo dizer, né, informalmente, né, que a enfermagem, eles são os peões da saúde. É claro que eu não falo isso no aspecto pejorativo, mas assim, é como eu tenho um irmão, né, meu irmão mais velho, ele trabalha na construção civil. Né, e meu pai também foi dessa área, né? Na verdade, meu irmão aprendeu a profissão com ele, meu pai é armador de ferragens, né? Trabalha fazendo as armações dessas estruturas, né? E meu irmão hoje em dia seguiu a carreira do meu pai. Mas assim, eu teve muito isso no meu cenário familiar, de pegar muito, de escutar muito essas histórias de peões, né? Peões de obra. Né? Que aí acaba tendo também, assim, as contradições típicas desse cenário. Muitos fuxicos, né? Muitos falatórios, muitas brincadeiras, discussões também, né? Então, assim, eu meio que hoje, transpondo isso, né, para o cenário hospitalar, é o que acontece no campo da enfermagem, no dia a dia, que são as contradições próprias desta categoria profissional. Ao mesmo tempo que eles são, assim, o maior quantitativo,
eles também são aqueles, como a gente sabe, que mais acompanham o paciente, né? Então, qual a definição básica da área da enfermagem? Se define, às vezes, a enfermagem como a arte do cuidado, que eu acho isso muito bonito, muito poético, né? Mas aí o próprio pessoal da enfermagem acaba lidando com as dificuldades dessa história do cuidar também. É uma fala que eu escuto muito dos enfermeiros, né? Na enfermagem se diz muito que tem que haver uma continuidade, né? Então a enfermagem é aquela que a gente diz assim, em tese fica 24 horas com o paciente. Um paciente está na enfermaria, então existe uma equipe durante o dia, né, que promove esses cuidados para com o paciente. À noite entra outra equipe, no outro dia, às vezes, uma outra equipe, então é esse rodízio, né? De acordo com as escalas, né? Hoje as escalas geralmente lá são de 6 horas, né? Então tem uma turma que entra de 6 da manhã ao meio-dia, tem a outra que assume esse cuidado de meio-dia às 6 da tarde, e tem uma turma da noite, né? Que pega de 6 da tarde até 6 da manhã do outro dia. Então eles ficam fazendo esse rodízio constante. Já compartilhei com vocês muitas vezes, né? Que quando eu quero saber alguma informação sobre o paciente, quando eu estou ali no dia a dia do hospital, tive o primeiro contato com o paciente hoje. Mas eu fico curioso, né? Como é que esse paciente está aqui durante esses dias todos? Então eu vou e consulto o pessoal da enfermagem, né? Que eu sempre digo que ninguém conhece mais o paciente do que a equipe de enfermagem, né? Às vezes o médico é geralmente pontual, né? Vai ali, faz uma visita, prescreve o paciente e às vezes vai tomar o rumo dele. Mas a enfermagem não, né? Ao mesmo tempo, por isso que eu falo muito dentro das contradições. Ao mesmo tempo, a equipe vai sofrer muito com isso. Às vezes o médico chega e pode pegar o paciente no momento de ansiedade, por exemplo, no momento de uma crise depressiva e o paciente está ali aos prantos. Às vezes o médico se apavora com isso, aí me aciona logo. Mas aí eu vou para a enfermagem e consulto a enfermagem. Pessoal, como é que está esse paciente? Às vezes o pessoal vai dizer, não, André, esse paciente é super tranquilo, colaborativo, não dá trabalho, né? Às vezes eles falam muito a partir dessa régua, né? Se o paciente dá trabalho ou não, se colabora ou não. Mas aí o paciente às vezes pode apresentar, o médico quando vai ali pontualmente, ele pode pegar só um momento atípico do paciente, que isso ali não está se tornando regra, né? Ou o próprio paciente fica naquela expectativa, né? Cadê o médico? Cadê o doutor? E aí quando o doutor chega lá para dar o resultado de um exame, isso também pode gerar uma crise pontual naquele momento, né? Ou seja, não seria motivo para se preocupar, né? Do ponto de vista psicológico. Seria motivo para se preocupar se aquilo viesse constantemente. Por isso que a enfermagem, às vezes, é quem me sinaliza isso, né? Ô, André, esse paciente ali está chorando todos os dias, né? A gente está muito preocupado. Então, quando essa demanda vem da enfermagem, eu costumo, assim, como é que eu não quero dizer assim, eu costumo dar mais atenção. Eu já percebo, na verdade, que é uma solicitação diferenciada, sabe? Porque eu sei que a enfermagem se desdobra, tentando dar esse suporte também, tentando estar próximo, cuidar, e quando eles não conseguem mesmo, quando isso está extrapolando até o fazer deles, né, na hora de fazer uma medicação, na hora de dar o banho no paciente, né, na hora de, enfim, levar o paciente para um exame, chegar nos quartos, né, e dizer, ó, pessoal, vamos lá, tá na hora de tomar o banho, né, aqueles que conseguem por si só, ou aqueles que precisam tomar banho no leito, é a enfermagem que dá todo esse suporte, por isso que eles ficam muito próximos disso, né. Diante disso, é importante a gente saber, né, que existe uma especificidade nossa relacionada à equipe de enfermagem. Por isso que eu acho importante ter isso como tópico, né? Um dos tópicos que eu coloquei na aula, na primeira aula sobre esse tema do luto e da morte, foi esse. A enfermagem é quem tem relação direta e mais prolongada com os pacientes internados. Aí eu coloquei, né? Deve estar nas anotações de vocês, que eu estou só relendo aqui, ó. A contradição, mais preparados, entre aspas, mas também mais suscetíveis ao sofrimento daí decorrente. Então, assim, de alguma forma eles têm essa proximidade, por isso que eu usei com vocês a metáfora, a metáfora não, a fábula do Schopenhauer. E eu citei a metáfora, né, desta fábula, citada no livro, daquela psicoterapeuta norte-americana, que eu vou aproveitar e citar o nome dela para vocês agora. O nome do livro é Os Porcos Espinhos de Schopenhauer. É claro que eu citei só o título, né?
para a gente poder entender melhor essa ideia. Então, assim, é disso que sofre a enfermagem no campo hospitalar, né? Às vezes, assim, é tentar buscar essa medida de não estar próximo demais ao ponto de sofrer, mas também não estar distante demais, né? Ao ponto de esfriar nessa relação com o paciente. Então, entrei aqui na Amazon agora e estou vendo que o livro está até barato. Está R$ 42. O nome da autora é Débora Ana Luepnitz. Débora Ana Luepnitz. Aí diz aqui, ó, na introdução do livro, na conhecida fábula do filósofo Schopenhauer, um grupo de porcos espinhos ia perambulando numa noite fria de inverno. Para não congelar, os animais chegavam mais perto uns dos outros, mas no momento em que ficavam suficientemente próximos para se aquecer, começavam a se espetar com seus espinhos. Para fazer cessar a dor, dispersavam-se, perdiam o benefício do convívio próximo e recomeçavam a tremer. E o ciclo se repetia, numa infindável luta para descobrir uma distância confortável entre o frio do afastamento e a dor da união. Estão os seres humanos destinados a encontrar complementos perfeitos no amor? Ou seríamos mais parecidos com os porcos espinhos, acotovelando-se na eterna busca de um lugar entre o envolvimento doloroso e o isolamento sem amor? Né? Então, essa metáfora serve para vocês entenderem melhor o dilema do qual sofre a enfermagem ali, né? Então, esse próximo tópico, ao final, eu mando uma foto para vocês aí das minhas anotações, se bem que minha letra hoje não está das melhores, não. Então, vou colocar assim, né? A especificidade da enfermagem no contexto hospitalar. A especificidade da enfermagem no contexto hospitalar. Mais próximos ao paciente, mas sem o i, mas também mais propícios à dor e sofrimento dessa relação, ok? Pessoal, só me digam aí rapidinho, vocês estão entendendo meu raciocínio? Vocês têm alguma coisa a sugerir? Ou nesse modelo que eu estou conduzindo aqui tá suficiente? Alguém pode falar algo aí? Silvia Alencar mandou um joinha. Sim, Elani. Fabiana Lima, ótimo. Então vamos continuando. Carla. Luciano Max Moraes. Vai ter questão aberta, Alene? Vai não. Todas 20 questões fechadas. Tá bom? Eu acho que eu vou colocar assim, umas 8, um pouquinho mais difíceis, umas em nível médio e algumas facinhas também, né? Tá bom? Mas dentro de tudo isso aqui que eu venho falando nas últimas aulas, e também nesse resumão que eu estou dando aqui hoje. Continuando, né? Aí a gente adentra um pouco na história da morte. Certamente eu vou colocar algumas questões sobre isso. Questões que dizem respeito mesmo assim a algumas culturas, né? É claro que existem, a gente fala assim, os autores, quando eles tentam compilar e entender o cenário da morte no decorrer da história da humanidade, é claro que existem movimentos que são mais, como é que eu posso dizer, existem movimentos que são mais gerais. Mas é claro que isso também vai depender de cada cultura, né? A gente pode debater um pouco sobre isso. É claro que eu também não vou cobrar nenhuma questão específica, né? Não é que é uma questão assim, como é que a sociedade hebraica lidava com a morte, sei lá, o judaísmo. Mas para a gente entender que essas nuances dependem também, sempre me chama muita atenção, por exemplo, as culturas orientais, né, que dizem respeito lá a Japão, China, Índia e outros. A relação deles com a morte é uma relação sempre mais diferenciada, no sentido geral, né? Quando a gente pôde estudar também as histórias dos hospitais, a gente viu isso, a própria relação deles com a questão da saúde,
com a questão da morte, é sempre uma relação assim, mais diferenciada no aspecto positivo. Quando a gente pensa as culturas ocidentais, são relações mais problemáticas com isso tudo. Ok? Mais uma. Deixa eu ver aqui. Então. Então, o que é importante a gente, só para citar algumas coisas sobre isso? Eu acho que esse ponto aqui, ó, a maneira de lidar com a morte desde épocas mais remotas remete à perda, né? Então, assim, essa ideia, na verdade, eu estou pensando aqui agora, né? Há também uma ambiguidade diante disso, diante dessa relação da história no geral, né? Se a gente puder assim, fazer uma espécie de resumão sobre esse ponto específico, há uma ambiguidade diante disso. Né? É um tópico aqui que eu usei na primeira aula dessa temática. A maneira de lidar com a morte desde épocas mais remotas remete sempre a essa história, né? Da perda, da ruptura, da desintegração, da degeneração, da destruição. Então a morte como esse fim, né? Fim mesmo da vida. Mas, ao mesmo tempo, traz essa ambiguidade no seguinte sentido. Ao mesmo tempo, esse aspecto da morte, né, do corpo morto, do fim da vida, sempre provocou também o que no ser humano? Né? Fascínio, sedução, né? E aí uma série de interpretações diante disso. Há alguns autores que vão até dizer isso, né? Que a religião também ocupou um papel central nisso. Ocupou um papel central a partir do momento, né, que as religiões foram trazer respostas para essa angústia, né, do ser humano diante da morte. No sentido de dizer, quer dizer que acaba aí com a morte. Então a religião, né, como um psicanalista que foi professor meu, ele dizia isso. A religião opera nos furos da ciência. A ciência tende a dar de conta daquilo que é real. Então, por exemplo, qual é um dos limites da ciência? A morte, né? A ciência só fala até aí. A partir daquilo, né, a ciência não pode falar mais nada. Mas aí quem é que fala sobre isso? As religiões, que aí vão trazer as religiões cristãs, por exemplo, né? Essa noção de que não acaba, tem a alma, né? A alma, que existe um céu, que existe, sei lá, um inferno. Um inferno, né, para aquelas almas ruins, né, que em vida então surge uma série de interpretações ou opções pós-morte. Estou lembrando aqui agora, deixa eu ver se eu acho. Tem um texto até que vai falar a Divina Comédia, né? Do Dante Alighieri, que é famoso, né, por trazer essa temática do inferno e também do, como é que chama? Tem um trecho ali, né, que são as almas que ficam no purgatório, né? Então eu ouvi dizer, esses dias eu estava lendo ou acompanhando algo assim, mais nesse sentido da religião, e dizia da seguinte maneira, né? Que não é nem o catolicismo, as religiões cristãs que falam diretamente sobre o inferno, mas que esse textinho aqui do Dante Alighieri foi que interferiu muito nisso, né? De trazer essa noção do inferno como lugar ali. Oi, Anani. E aí eu peço desculpas a vocês, eu estou tentando, assim, resumir e ficar no ponto, mas aí minha cabeça acaba trazendo outras temáticas, mas eu estou tentando aqui fazer um esforço ao máximo para fazer esse resumo mais direcionado para a prova. Professor, não coloca questão confusa feita aquela não, por favor. Não, pessoal, não é questão confusa, né? Também faz parte disso, do aprendizado de vocês. Meu objetivo não é complicar, né? Mas meu objetivo é fazer com que vocês pensem, né? Então, esse exercício um pouquinho o juiz de vocês, isso é importante, né? As dúvidas que dê, mas também é importante. Eu vou tentar não colocar aquela desse tipo. Eu coloco as questões que eu acho que são interessantes. Algumas eu algumas eu vou pegar de provas,
Algumas, algumas eu vou pegar de provas, assim, de concurso, dessas coisas, e outras eu mesmo vou elaborar. Eu ainda estou fechando essa prova, né? A Roberta já está cobrando. Na verdade, já era para me ter entregado. Então, ela já está quase pronta para ver se eu entrego até amanhã. Não pode passar desse final de semana, senão eu vou levar a bronca. Mas, continuando, né? O próximo ponto, eu fiz até agora aí, não sei se vocês acompanharam, foram anotando, 1, 2, 3, 4 pontos. E aí eu estou indo para o quinto ponto, né? Que eu acho que é importante isso aqui. A maneira, eu vou colocar até assim mesmo. A ambiguidade, a ambiguidade na lida das sociedades, a ambiguidade na lida das sociedades para com a morte. Então, aí eu vou colocar assim, perda, ruptura, desintegração, degeneração, destruição, o xizinho de versos, né? Versus o quê? Fascínio, interesse. Vou colocar até esses termos que também estavam aqui no primeiro conteúdo que eu dei para vocês. Viagem, alívio, descanso. Basta a gente lembrar, né, a própria noção de algumas sociedades, por exemplo, o Egito Antigo, né? A mumificação. Né? Ao mesmo tempo, há dentro de algumas sociedades esse interesse em preservar a vida, né? Ou de resguardar o corpo para que futuramente ele pudesse voltar à vida. Né? Basta a gente ver o fenômeno da mumificação nas sociedades egípcias, né, daquele tempo. E era algo que era delegado às elites, né? O pessoal das castas mais altas daquelas sociedades, né? Aos pobres, aos escravos, esse direito não era dado. Continuando, para a gente poder avançar, então, assim, ter essa noção também, tá certo? Sobre essa relação das sociedades do ser humano com a morte também é importante, isso que eu vou falar agora. Porque a literatura do campo vai dizer que em tempos pregressos, a morte tinha uma presença maior no dia a dia e na vida das pessoas. E o que vem acontecendo, principalmente na era da modernidade, é que a morte vem deixando de ter espaço. A morte vem deixando de ter um espaço por sobre isso. Então, os textos falam nesse sentido, mas a gente pode se perguntar o porquê, né? E aí vão haver diferentes respostas sobre isso. Como eu mesmo tenho elaborado e pensado. Eu acho, né, ministrando essa disciplina, preparando essas aulas e refletindo sobre essa temática, hoje eu arriscaria dizer, isso é uma leitura minha, que eu acho que os próprios hospitais foram contribuindo para isso. Né? E eu tenho colocado isso para vocês. Os hospitais vão contribuindo para isso em que medida? A partir do momento que você oferece um lugar, né, que você pode dizer, ó, a pessoa pode morrer ali, muitos vão pegar esse embalo e dizer, né? Então coloca lá mesmo. Por isso que algumas famílias, às vezes assim, veem que o paciente tô falando aí eu vou falar sobre a minha experiência específica, né? A gente escuta isso das famílias às vezes, né? O medo de levar o paciente para casa é o paciente morrer lá. Da própria equipe, né? Ah, não vou mandar esse paciente para casa não, porque ele pode morrer. Ele pode morrer em casa. Aí gera-se esse questionamento. Eu não estou aqui querendo estipular ou querer ditar, moralizar algo nesse sentido, não. Mas é a gente, qual é a nossa função enquanto psicólogos também, né? Além da nossa atuação terapêutica, de escuta, de apoio e de suporte, também é refletir sobre isso. Né? Por que isso se dá dessa maneira?
Né? Não é interessante como a noção da maioria das pessoas é isso mesmo, né? Eu queria morrer tranquilamente, né? Sem ter dor, sem sofrimento. Queria dormir, poder não acordar mais. Então a gente pensa esse cenário dentro do hospital, não cabe, né? A pessoa está lá e dormir, não. Né? Mas aí fica-se nesse dilema. O receio da gente evitar a dor e o sofrimento, né? Mas ao mesmo tempo, o hospital, enquanto cuidando disso, da dor e do sofrimento, vai trazer todas essas coisas que às vezes são irreconciliáveis, né? É claro que, assim, quando eu digo que a gente tem que tomar todo cuidado também para não ser taxativo, moralista, para não ser taxativo e moralista, é justamente nesse sentido, né? Que a gente também não está querendo dizer, eu e o pessoal da literatura desses textos, né, que a pessoa precisa necessariamente suportar isso. Tem coisas que são insuportáveis e necessitam da estrutura do hospital. Por isso que os cuidados paliativos é que vão oferecer uma resposta moderna sobre isso. Em que sentido, né? Porque os cuidados paliativos, vamos dizer, é a questão de você dar dignidade para a pessoa. Ninguém precisa também estar em casa suportando a dor, lidando com algo que é insustentável. Necessitou da estrutura do hospital. Os cuidados paliativos prezam o seguinte: você vai se utilizar da estrutura hospitalar só para o necessário. Por isso que oferece uma resposta nesse sentido. Então, assim, também não é extrapolar esse uso da estrutura do hospital. É utilizar ali o suficiente. Porque teve um questionamento, e foi na turma de vocês da noite, que quando eu comecei a responder, eu elaborei esse pensamento. E eu peguei e disse, chega-se uma hora que você já está tratando dentro do hospital sequelas que foram criadas pela própria estrutura do hospital. Que foi quando me perguntaram sobre as feridas, né, as escaras em pacientes que ficam muito tempo lá deitados acamados. Então já é, ou então uma pneumonia hospitalar, paciente idoso principalmente, outros também, mas assim, ficou tanto tempo no hospital que aí pegou uma pneumonia hospitalar. E aí chegou uma hora que a primeira causa já foi combatida, mas está tratando a pneumonia hospitalar ou uma escara que foi desenvolvida. Escaras são aquelas feridas, né? As úlceras por pressão que geralmente dão nessa região aqui das costas, né? Principalmente na parte ali entre acima das nádegas, né? Do bumbum. Então surgem muito nessas áreas, principalmente. Mas pensar, chega a determinada altura que você está tratando as coisas que foram geradas pela própria estrutura. Então, assim, isso é muito delicado, né? Por isso que os cuidados paliativos vão oferecer uma resposta nesse sentido da modernidade. E a gente veio, né, para quem está acompanhando, ou quis lá seguir a Ana Cláudia Quintanar antes, que é essa autora, ela é geriatra, né, e paliativista. Quando eu escuto ela falando, me transpõe muito isso. Ela está fazendo esse trabalho de ativismo nesse sentido. Então, todas as falas dela me transparece isso, né? Que ela está tentando resgatar isso, que a gente possa falar mais sobre a morte, que a gente possa trazer essa morte, né, para o debate social, porque e aí eu concordo plenamente com ela, porque quando a gente tentou ofuscar, resguardar isso gera consequências nesse sentido, né? Aumenta-se o pânico, né? Que muitas pessoas o pânico, ou mesmo o apavoro, o desespero diante da morte se dá por isso. Né? Então, o esforço dela, o ativismo dela é nesse sentido, que a gente possa falar mais sobre isso e viver melhor. Por isso que ela fala até assim às vezes, né? Falar da morte também é falar da vida. Né? Mas as pessoas querem falar muito da vida, olha a contradição, né, dos seres humanos aí. Querem falar muito de vida a todo momento, né? Malhar, aproveitar a vida, ser feliz. Basta a gente ver os discursos dos coachings aí, dos coaches da vida, né? Mas, ao mesmo tempo, isso tampona a parte que o pessoal tenta esconder, mas todo esse apelo, né, por uma vida extremamente produtiva e ativa, na verdade é isso aí que está produzindo o adoecimento e a morte. Veja a contradição, né, da coisa. Mas aí, continuando, para mim voltar aqui, porque eu sempre fico aqui escapando, né? Então, assim, vocês podem colocar dessa maneira, próximo tópico, né? No passado, e a gente pode pensar o passado mais distante, mais pregresso, havia uma presença maior e mais marcante da morte
no meio social. No meio social. Ponto e vírgula. Nas sociedades atuais, nas sociedades atuais, ela, a morte, foi deixando de ter mais espaço. Foi deixando de ter esse espaço, né? Essa presença. E isso serve para a gente refletir essas reflexões que eu acabei de fazer, né? Aí tem uma... Deixa eu ver aqui. Eu acho que é importante também assim, essa demarcação temporal aqui. Né? Principalmente, já que a gente já está falando daquele do texto do artigo. Estamos no segundo texto do artigo, tá certo, pessoal? Mas eu acho que é importante essa localização temporal aqui. Que no século XX, especificamente, para a gente situar mais temporalmente, né? No século XX, há, há um deslocamento. Há um deslocamento. Não se morre mais em casa, mas no hospital. Não se morre mais em casa, vírgula, mas no hospital. Também no século XX, eu acho que é importante colocar esse subtópico aqui, também no século XX, busca-se reduzir ou minimizar ao máximo as ocupações diante da morte. É claro, né, pessoal? É claro que quando eu estou falando de século XX, vocês se situam, né? O século XX diz respeito aos anos 1900, de 1900 para cá. E eu estava até vendo, ontem na turma de psicanálise, eu tinha levado a biografia do Freud, eu acho que está ali dentro do carro, a biografia do Freud, e na biografia do Freud, né, esse tema me fez muito lembrar. Freud morreu em casa, né? Ele tinha um câncer do palato, e ele sofria dores terríveis, né? E ele não estava aguentando mais. Mas é interessante que ele morre em casa, ontem eu estava relendo esse trecho da biografia dele. Até levei e emprestei para uma aluna lá que ficou muito interessada da turma da noite, acho que é terceiro semestre ou é quarto. Mas aí o médico que estava cuidando do Freud disse para ele que não aguentava mais. Não estava aguentando mais, que já vinha sofrendo demais. Ele estava em Londres, era 1939, foi pouco depois ali. Ele viveu alguns anos em Londres ainda, fugindo do nazismo, que na época tinha invadido a Áustria, né? Onde ele vivia e clinicava. Então Freud foge, tem até um livro que é chamado A Fuga de Freud. E aí ele vive alguns anos em Londres, né? E acaba morrendo lá. Depois de fugir da cidade, né, em que ele vivia e clinicava, justamente porque houve a invasão dos nazistas naquele tempo. Então Freud foge junto com sua família. E o que acontece? Tinha um médico que cuidava dele em casa, e esse médico vai aumentando a pedido de Freud. Era como se Freud já estivesse buscando aquilo, porque ele não estava mais aguentando a dor. Então Freud pede que ele aumente a dose da morfina. E aí eles falam até lá as gramas, se não me engano, eles falam em 100 gramas. O médico que estava cuidando dele, que eu acho que é Schur, eu estou lembrando desse nome, que eu li ontem. E aí ele dava, a dose máxima era para dar 200 gramas. E aí Freud pede a ele atende esse pedido de Freud, aumenta para 3.
E aí tem uns intervalos que essa medicação tinha que ser dada. E Freud pede também para diminuir esse intervalo. Aí, depois de uma noite, muita dor, de muita agonia, e com esse aumento da medicação, Freud acaba descansando. Ele pega e pede isso. Então, assim, acaba sendo também um episódio assim, bem marcante que serve para nossa reflexão aqui, da gente pensar, né? Como esse pessoal tinha mais esse costume, né? É claro que naquele tempo também não tinha um aparato, não tinha um aparato de se pensar assim, a estrutura do hospital não tinha muito esse suporte que temos hoje. Mas se a gente fosse pensar um cenário desse tipo nos dias de hoje, provavelmente Freud ficaria num hospital, vamos dizer assim. Ou provavelmente não, né? Ele tendo a cabeça que ele tinha, ele mesmo de repente ia se negar para isso, ia pedir para ir para casa para ficar ali perto da família. Mas poderíamos pensar que num cenário desse atualmente, talvez o paciente ficasse ali, tomando soro durante muito tempo, inchando, né, dentro de uma UTI. Então perceba todo esses dilemas, né, que essas situações nos trazem. Aí, continuando, para a gente poder avançar, aspectos emocionais, né? Isso é muito importante, né? O sofrimento emocional decorrente da morte e do luto. Né? Aí tem até aquela citação da Assunção, né, em 2010, que diz que o sofrimento emocional tem um ciclo representado por Professor, raiva, ansiedade, depressão e apego. É um misto de sentimentos. É importante que vocês tenham a noção disso, né? Esse misto de sentimentos que a morte, e aí vamos generalizar, né? A morte e o luto, porque está tudo interligado. A morte e o luto vão trazer raiva, ansiedade, depressão e apego. E aí eu não vou dar para você, eu não vou escrever isso, pelo menos no resuminho que eu estou fazendo aqui, mas é importante que você saiba aquele ciclo que eu desenhei na lousa, né? Que tem um apego no meio, e esse apego é o que sustenta e baliza todo o ciclo, né? Todo o ciclo da raiva, né? Que alimenta a ansiedade, que alimenta a depressão, todo mundo lembra, né? Eu acho que tem a foto também no grupo, alguém deve ter tirado a foto e deve ter mandado lá. Mas esse esquemazinho da subção ajuda a gente a entender melhor todo esse problema, né? E o que é o apego, né? Não precisa que eu definir, né? Mas o apego é essa relação de laço, né? De ligação com a pessoa que morreu ou que está para morrer. Então eu sei, né? Eu lembro da Dea, né? Não sei se a Dea está aqui hoje, mas a Dea me perguntou muito isso e me fez refletir que na verdade está tudo conectado, né? Todos esses sistemas estão conectados e a gente também não pode escapar isso. Então todo esse ciclo do sofrimento emocional ele pode vir ou após a morte, ou ele pode vir após a morte, ou pode vir também já antes, quando a família sente que o seu paciente já está caminhando para a morte. Você está entendendo? E vem de que parte também? Pode vir dos familiares, pode vir do próprio paciente, e em certa medida isso pode vir da equipe. Vem de todos os entes presentes nesse ciclo. Né? Então, uma pessoa que vê o seu pai sofrendo, vou dar esse exemplo mais específico, que viu o seu pai sofrendo, ele já pode entrar nesse estado de revolta. Então, até coloquei em alguma altura que, por exemplo, às vezes ele vai descarregar isso em quem? Nos profissionais, né? Buscar alguém para se culpar. Onde é que está isso, meu Deus do céu? Então, às vezes, ele vai. Agora eu não lembro onde foi que eu dei isso. Não sei se está no slide. Eu vou resgatar o slide aqui. Mas para dizer, às vezes isso também, né? Justamente nessa raiva, nessa revolta, ele vai buscar alguém para culpar também. Às vezes vai culpar o médico que acompanhava, né? Quando a família traz esse discurso. Ah, mas era acompanhado por médico fulano. Como é que o médico fulano não vê um negócio desse? Começa a se culpar. Culpa a equipe que está dando assistência. Por que não operaram o meu pai a tempo? Né? Por que não deram logo a vaga de UTI? Ou às vezes vai culpar o próprio paciente por não ter se cuidado, né? Ou às vezes vão culpar a si mesmos, que poderiam ter feito algo e não fizeram, né? Deixaram de ir para uma consulta, deixaram de fazer o exame, e a coisa piorou. Então, estou dando esses exemplos específicos para entender toda essa gestão, né, do sofrimento, essa formação do sofrimento e das emoções diante disso, estão ligados ao tema da morte. Mas assim, em que momento, se alguém for perguntar, que foi a pergunta da Dea que me provocou muito isso, eu até agradeço a Dea. Pode vir em qualquer momento, vocês estão entendendo? Ou nesse ciclo já de perdas,
né, em que o paciente está definhando, está caminhando para a morte, né, pode vir de uma perda específica, o paciente que precisa perder um membro, ou que precisa fazer uma cirurgia, né, neurológica, e nessa cirurgia neurológica acabou perdendo alguma função de vida, por exemplo, perder a consciência, perder o movimento de um membro, né, como pacientes que passam por AVC, e depois do AVC eles perderam assim, o movimento do lado direito do corpo. Então aí já tem que ir para um sentido de aposentadoria, já deixa suas atividades de trabalho, né? E aí tem que se aposentar, né? Então perde sua vida funcional, né? Então todo esse ciclo ele pode vir em determinados momentos. É importante a gente pensar de uma maneira geral, específica, né? Aí sobre essa parte dos aspectos emocionais, uma colega de vocês lançou uma pergunta aí, eu já volto para cá, viu? Que faltou eu explicar melhor. Mas aí vocês tinham esse esquemazinho lá, né? Que a citação é da Assumpção de 2010. O sofrimento emocional tem um ciclo representado por isso: raiva, ansiedade e depressão a partir do apego. Então, tem essas coisas que o da Assumpção vai dizer, né? A raiva alimenta a ansiedade, de certa forma, alimenta a depressão, e a depressão alimenta a raiva e fica nesse ciclo, né? Uma coisa alimentando a outra. Esses sentimentos, podemos dizer, sim, negativos. E quando eu digo negativos, não é no sentido de isso ser ruim, certo? Negativos no sentido de dizer que são sentimentos que trazem esse aspecto de dor e de sofrimento. Aí a título de chave de compreensão para vocês, né? Por isso que a nossa régua, eu digo muito isso na minha prática, no dia a dia, em todos os âmbitos, na clínica, no hospital, na saúde mental, ou mesmo na docência com vocês, eu sempre tenho dito que a nossa régua, qual é a nossa régua de trabalho? A nossa régua é o sofrimento. A gente mede as coisas a partir do sofrimento. A pergunta é essa: há sofrimento psíquico ou não? Então, por exemplo, esse ciclo aí, ele representa, dá para a gente, a partir dele, situar esse sofrimento, a raiva, né? Quando a pessoa tem essa raiva, se essa raiva não for mediada, ministrada, a pessoa não souber lidar direito com ela, isso acaba sendo destrutivo para a própria pessoa. Então, vocês estão entendendo isso, né? E aí o apego está central no meio disso, porque a pessoa é apegada àquele ente familiar. Né? É tanto que existem situações também em que a família pode não sofrer. Um familiar pode não sofrer diante de uma perda. Porque não tem aquele apego, né? A pessoa fez todo aquele acompanhamento, estava ali acompanhando o pai. E às vezes alguns profissionais chegam para mim e questionam: André, por que aquele filho ali não chorou nada, não disse nada? Olha o questionamento, né? Aí eu peguei e disse: pessoal, é porque às vezes não havia um apego, não havia aquele vínculo ali mais fortalecido. Eu respeito isso. Se a pessoa quiser compartilhar comigo, tudo bem. Mas às vezes, assim, alguns filhos, principalmente, já chegaram para mim e disseram: não, eu só quero terminar logo com isso, eu não era apegado a ele, ele foi um, sei lá, um pai que não cuidou muito de mim, ou então maltratou demais. E a pessoa vai lá, acompanhou, só fez a parte burocrática, assinou os papéis, pegou a declaração de óbito e seguiu o rumo. Ou seja, por quê? Porque não havia esse apego, né? Então vamos lá, então tem todo esse ciclo. É tanto que para fechar essa parte, né, do apego, eu trouxe aquele raciocínio. É tanto que quando a pessoa vai ao mesmo tempo entendendo, aceitando, desapegando, aí esse ciclo ele é rompido. Né? E é onde a pessoa ultrapassa esse período ali, né, da raiva, desses sentimentos negativos, e ela vai meio que aceitando. A título de compreensão também. Né? Lembrando que aqui é uma vertente. Aí a gente poderia até pensar, a partir disso, o tema dos estágios do luto. Né? Porque aí é onde a Clube-Rosa vai trazer de uma maneira mais explicativa determinadas fases e etapas. Ótimo, Alane. Deixa eu até aproveitar agora que eu fechei essa parte, deixa eu até aproveitar e ir aqui para o. Eu vou logo para esse da Alane aqui. Às vezes a pessoa não chora e é super apegada, e a forma de expressar o sofrimento é outra. Não, Alane, você tem razão. Eu estou citando alguns exemplos específicos justamente para a gente tentar entender isso do ponto de vista prático. Mas, por exemplo, eu concordo com você, mas só para explicitar melhor. Às vezes a pessoa não chora porque o sentimento fica retido naquele momento também. E pode não vir naquele momento, pode vir em outro. Existem várias maneiras de expressar isso. Aí compete a nós também, enquanto pessoas da escuta, saber mediar isso. Vocês lembram que eu dei o exemplo
da mocinha de 10 ou 12 anos que tinha perdido o pai, na hora, ela não chorou nada, ela ficou assim, ela ficou em estágio. Ela não chorou também, não sorriu, ela ficou neutra. Eu não vou dizer que isso me assustou, me chocou. Eu vou dizer assim, eu sempre espero tudo. Ou eu espero que aconteça tudo, ou às vezes eu também não espero nada. E eu acho que esse é o nosso papel de terapeuta também. A gente tem que estar preparado para tudo. Mas a mãe dela ficou naquela. A mãe dela até. Olha a leitura que a mãe dela fez. Disse assim: ela não entendeu, porque ela não demonstrou nenhuma reação. Uma reação extremamente neutra. Mas eu entendo que isso também pode acontecer, isso é viável. É tanto que eu disse. Aí eu fui fazer um preparo com a mãe e com a equipe para dizer: ó, nesse momento não surgiu nada. Mas pode surgir mais tarde, amanhã ou depois. Eu nem sei, porque aí pegou, eu não sei, eu não lembro se pegou um feriado ou se pegou um final de semana. Depois essa moça foi para casa. Ainda hoje eu fico pensando, né? Será que surgiu assim, veio algum sentimento ainda dentro do hospital? Ou ela pode ter levado esse baque também, essa história da ficha cair, né? Eu até dei esse exemplo. O filme Close, 2022. Obrigado pela dica, viu, Viviane? Principalmente dicas culturais, né? Eu adoro. Esse nome aí me fez lembrar, mas é outro filme, né? Closer. É um filme que fala sobre relacionamentos. É um filmaço, né? Closer, perto demais. Mas isso aí é Close, né? Sem o R no final, né? De 2022. Enfim, mas vocês estão entendendo, né? Essas teorias, né, da Assumpção e o próprio estágio da Kluber-Ross é uma tentativa de dar conta disso, né? Vamos dizer assim, apreender estágios, etapas e tudo mais. Mas, aí eu concordo com vocês, eu não sei se é isso que vocês estão querendo dizer, às vezes é insuficiente, sabe? É isso que eu acho mais bonito na nossa área. As teorias são tentativas de dar conta disso. Mas sempre é insuficiente porque se tratam de fenômenos subjetivos. E isso a gente não tem controle. É isso que eu acho mais formidável. Por isso, né, e vocês lembram também que eu sempre volto a esse ponto. Não existe nada mais sagrado, especialmente na nossa profissão, do que a escuta. É a escuta que vai balizar tudo. Porque às vezes não interessa também, entre aspas, viu, pessoal? Às vezes não interessa também se a pessoa está na negação, na barganha, né, nesses estágios, se a pessoa está num ciclo de raiva ou de revolta, como vai dizer o da subção aqui, importa a escuta que você oferece naquele momento. Você saber escutar e saber estar ali do lado, apoiar, né? Vocês estão entendendo? É isso, às vezes, que vai mediar esse processo. Ontem é importante eu trazer para vocês também, viu, pessoal? Por isso que está tudo interconectado. Mais uma vez, deixa eu ver aqui. Pronto, Alene. Exatamente. É porque parece que no popular, quando há uma morte, as pessoas têm que chorar para demonstrar o sofrimento. Pronto. Esse é um aspecto negativo dessa história da morte. Todo mundo já espera, assim, tem que chorar. Se não chorar, né? Parece que a pessoa sei lá, não tem sentimento, né? Às vezes a interpretação é essa. Geralmente a interpretação é essa, né? Se não chorou é porque não gostava. Né? Eu acho que é isso que você está querendo dizer. Não, às vezes a relação pode ser boa também. Por exemplo, eu compartilho aqui com vocês, eu perdi um tio, né? E hoje, sempre que eu lembro dele, eu lembro com muita alegria, sabe? E assim, eu amava ele, amo ainda, né? Vai fazer 2 anos, eu acho que agora em agosto vai fazer 2 anos. E faleceu lá no hospital que eu trabalho. E assim, eu guardo uma lembrança tão boa dele, né? Eu lembro que eu chorei no dia ali no hospital, muito, muito comigo. Eu lembro que na hora eu dispensei toda a família, né? Depois que foi confirmada a morte dele. Aí eu disse pro pessoal, ó, vamos para casa, vamos cuidar das coisas, ajeitar a casa lá para receber a família e os amigos. E eu fiquei no hospital. Eu fiz questão de ficar com ele até o fim. Eu fiquei lá no hospital, acompanhando o corpo dele até a funerária vir e buscar, né? Aí eu saí do hospital agora, eles já foram me perguntar informações sobre o velório, onde era que ia ser. Então depois foi que eu subi para casa, e quando eu cheguei a família já estava toda preparada, esperando o corpo dele. Enfim, mas para dizer, existem maneiras diferentes de lidar com isso, aí eu acho que compete a gente também, como profissionais da escuta, saber isso, né? Entender que as
os sentimentos, os afetos vão para além disso que se apresenta, né? Vão para além disso que se apresenta naquele momento. É tanto que às vezes, ó, isso aqui é só uma provocação, pessoal, parêntese, viu? Tanto que às vezes, eu tenho que dizer isso para vocês, às vezes eu acho que a teoria, essas teorizações, em certa medida, às vezes elas acabam complicando. Né? Por exemplo, essa história da fase da negação, que é a famosa fase da negação, e aí é a Klober-Ross que traz isso lá atrás. Que é um excelente texto, né, essa tentativa dela, mas, por exemplo, isso ficou banalizado no dia a dia do hospital. Então, se a família tem uma reação ali de revolta ou de não querer aceitar, aí a equipe fica dizendo isso a todo momento. Ah, eles estão negando, estão em negação. Eu digo sim. Aí a pergunta que nós fazemos é sim. E o que que e o que que e o que que isso interessa, né? Cabe a nós provocar também. Qual o problema da família ou das pessoas estarem em estado de negação, do próprio paciente, né? Quando recebe a notícia do diagnóstico, ele não acreditar nisso. É um direito deles, né? Então, assim, serve para a gente situar, mas se trata também do que a gente vai fazer diante disso. Não é só pegar o termozinho, né, e dizer lá para o pessoal, né? Porque às vezes a gente vai ser provocado a isso também. Quando a equipe chega do tipo, o paciente ou a família está em estágio de negação. Tem que fazer eles entenderem. Não, nós não temos que fazer isso, nós temos que acompanhar e facilitar esse processo. Desde que nos seja dado também este espaço. Né? Porque, por exemplo, a gente pode abordar certos casos e a gente não se aceita nesse sentido. Né? Às vezes o paciente não está afim e a gente também não pode forçar a barra. Nossa profissão mais ainda, né? A gente não pode ser invasivo, porque às vezes isso pode constituir até uma violência, da gente tentar forçar que a pessoa aceite. Existe um tempo para isso. Mas é claro que tem que haver também o que eu chamo de disposição e desejo. A pessoa permitir isso, né? Permitir que o terapeuta adentre ali, né? Porque às vezes já teve casos, né, em que a pessoa não quer me receber, não quer minha escuta, e o que a gente faz é respeitar e seguir, né? Vamos lá, só voltando um pouquinho, pessoal. Deixa eu ver. Pronto, a Selvânia, né? Dúvida, explica melhor, só voltando um pontozinho, viu, pessoal? Explica melhor a redução das ocupações diante da morte no século XX. Quando eu falei nesse aspecto, é a diminuição, Selvânia, na verdade, deixa eu ver aqui, reduzir ou minimizar os máximos as ocupações diante da morte. A autora do artigo, nas referências que ela se apoia, quer dizer o seguinte, que no século XX, desde essa história também, né, não se morre mais em casa, se morre no hospital, então eles vão perceber que no século XX há esse movimento de você cada vez mais restringir as ocupações diante da morte, e nesse sentido, ela dá até exemplos. Velórios mais curtos, né? Essa história assim, quanto mais rápido a gente passar por esse processo, melhor. Você está entendendo? Então, assim, velórios mais rápidos, né? Não há todo aquele trabalho, né? O que esses autores querem dizer é que antigamente isso às vezes se dava de uma maneira mais que você permitia que esse luto fosse elaborado de uma maneira melhor, que esse luto fosse elaborado de uma maneira melhor. Às vezes você correr, extrapolar, apressar esse processo também, não pode ser nada, como é que eu posso dizer, sadio, sabe, para as pessoas que estão ali. Mais acima, Elani, a religião traz isso sobre não finitude, não é, professor? De alguma forma, quando eu estava falando desse tema, lembrando, quando eu trouxe esse tema da religião, é que a religião, a gente pode dizer, né, eu não estou entrando, né, no mérito mesmo, que assim, eu acredito muito numa potência do discurso religioso. A religião como um discurso potente e que permite que a gente possa se subjetivar através disso. Mas quando eu trouxe o aspecto da religião, foi muito para dizer isso. A religião oferece uma resposta para isso. Né? Por isso que autores mais secos ou mais frios relacionados ao tema da religião, eles vão fazer até uma crítica, assim, às vezes exagerada nesse sentido. Que eles vão dizer assim, não, a religião foi só um discurso que foi construído e montado para aliviar a nossa angústia diante da morte. Como se diz assim, a religião vem só para nos confortar, para dizer assim, para a gente não sofrer sabendo que a gente vai morrer e se apagar, a religião chega e diz, não, existe um outro mundo, existe o paraíso, né? E a gente tem que viver bem para alçar esse paraíso.
Então, são autores, às vezes, assim, que vão trazer muito um aspecto mais negativo disso. Aquela história da religião também como ópio do povo, né? São um discurso que foi construído para nos aliviar, né? Então, assim, só para a gente trazer um pouco desta reflexão. Para continuar, né? Aí tem essa história, né, que eu trouxe também do apego do Bowlby, seguindo, né, que o Bowlby é que traz a teoria do apego. Eu acho que é importante sabermos essa definição, tá certo? Pode ser que eu cobre algo disso. Bowlby, que é o John Bowlby, ele vai trazer que o que é o apego, né? Qualquer forma de comportamento para a pessoa alcançar e manter a proximidade com outro indivíduo, tá certo? Então, são todas aquelas... Aí, como é que isso se manifesta? Era essa palavrinha que eu estava procurando no começo. Essas manifestações, né? Aí o Bobo até diz, né? Chorar, sorrir, fazer contato físico, emocional, né? Buscar aconchego, agarrar-se ao outro. Né? Então, isso é importante para a nossa temática da morte do luto, porque essas manifestações elas vão aparecer ali, né? Quando a família diz, né? Mas eu quero ver, né? Ou eu quero pegar o paciente à beira, vamos dizer assim, da morte, né? E a pessoa se debruça ali, né? Quer abraçar, quer beijar, ou mesmo após a morte, né? A pessoa que faz questão de ver, tudo isso são manifestações do apego naquele momento. Assim como aqueles, às vezes, que são também trazendo para a reflexão aí da Lene também, né? Então, eu estou explicando essas manifestações, mas às vezes isso pode vir de modo invertido, né? A pessoa também pode ser tão apegada que saber que a pessoa morreu, a pessoa também assim tem esse afastamento porque não quer, né, nem não quer. Ó. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com esses vícios de linguagem. Né? E às vezes a pessoa não conseguir, às vezes, se aproximar daquele corpo doente, falecido, justamente porque era tão apegado também que não quer lidar, né, não quer dizer, pelo menos naquele momento, evita ter um contato com a morte daquele ente com o qual era apegado. Vocês estão entendendo? Por isso que se dá muito dentro do âmbito de uma contradição. Às vezes a pessoa diz, né? Algumas pessoas dizem, eu não gosto muito de velório. Tem algumas pessoas que dizem isso, né? Eu não gosto muito de velório, porque eu gosto de guardar a lembrança da pessoa viva. Isso é uma maneira de apego também, né? Isso demonstra apego. E não necessariamente também isso traz um sofrimento, ou não necessariamente isso é negativo, né? Tem pessoas que eu conheço que não gostam de frequentar velório, né? Mas vivem assim, muito bem diante disso, né? É diferente de algumas perspectivas, por isso que isso se dá na nuance da linguagem, né, do discurso ou mesmo do sofrimento. Ok? Que mais? Ao deparar-se com a perda, o ser humano sofre das mais intensas e variadas formas e emoções que irão fazer parte do processo do luto. Aí é onde a gente entra no luto. Né? Então, assim, esse último trechozinho fecha e compila tudo isso. Né? Ao deparar-se com a perda, o ser humano sofre das mais intensas e variadas formas. Então, esse sofrimento, isso é importante, esse sofrimento ele pode ser manifestado das mais variadas maneiras. Cabe a nós, nós enquanto psicólogos, especificamente psicólogo hospitalar, cabe a tentar compreender, né, interpretar tudo isso. Né? Isso às vezes é porque esses costumes, especialmente, o que vai acontecer com eles, né? Às vezes esses costumes acabam trazendo um aspecto muito negativo nesse sentido, porque trazem interpretações já prontas, né? Como a Alene bem lembrou aí. Parece que há esse imperativo de que tem que chorar obrigatoriamente, né? Para poder, meio que às vezes, acabei lembrando agora, né? Não tem aquela famosa história, né? De que algumas funerárias. Cadê? Tem uma colega da turma que trabalha, não é isso? Que trabalha nesse campo, né? De que algumas funerárias colocam as senhorinhas para chorarem ali nos velórios. Esse mito sempre rola, né? Ah, bota duas senhorinhas ali para ficar chorando, né? E dá aquela entonação de que é um velório de fato. Qual é a colega de vocês? Que eu acho que ela falou na aula no dia com o Wellington, que trabalha com isso. Ela pode confirmar se isso é verdade ou não. Se tem essas contratações. Enquanto isso, vamos continuando, né? E a parte dos profissionais, eu já falei um pouco. É, e aí tem um aspecto do ponto de vista dos profissionais que é importantíssimo. Que é importantíssimo. Eu vou falar para vocês agora.
Vamos lá. Que essa história do imperativo também, quando eu falo imperativo, são tipo esses mandamentos, né? Tem que ser assim, tem que ser daquela maneira, né? Então, assim, como os profissionais, né? É outro dilema com os quais os profissionais têm de lidar. Já que eles são treinados ou têm a obrigação de preservar a vida ou de curar, então essa responsabilidade, né, de manter a vida ou de salvar a qualquer custo, também vai formar certas coisas negativas, né? Às vezes que não são legais. Por isso, né, olha, eu acabei não trazendo em aula, mas é importante esse pensamento, por isso que a questão da morte, às vezes fazem os profissionais lidarem com os limites da sua atuação. E eu acho que nenhuma profissão mais do que a nossa, nenhuma profissão mais do que a nossa, vai trazer esse entendimento, sabe? Hoje é uma das coisas que eu mais me deparo no dia a dia, que é como a nossa psicologia é sagrada nesse sentido. Nós temos mais a compreensão disso, de que há um limite na nossa atuação. É por isso que alguns profissionais vão se sentir muito frustrados, ocupados, né? Então, às vezes, até essa evitação diante da morte é no sentido de dizer também de não lidar também com a própria frustração. Vocês estão entendendo onde é que eu estou querendo chegar, né? Que é dos profissionais, às vezes, dizerem, se o paciente morreu é porque eu não consegui, né? Aí os médicos vão e se afastam, silenciam diante disso. Eu trouxe até o exemplo, eu trouxe até o exemplo, eu trouxe até o exemplo do Lacan, né? Quando ele atendia pacientes com tentativa de suicídio e alguns pacientes dele acabaram morrendo, né, por suicídio. A filha do Lacan no documentário fala disso, né? Ele disse, falavam que meu pai perdeu pacientes, aí ela justifica de um modo assim, a meu ver, muito sagaz, né? Não é nem sagaz, na verdade, de um modo muito lúcido. Ela diz assim, meu pai perdeu pacientes, ele disse, porque ele ousou atendê-los, né? Ela quer dizer o seguinte, ele não se furtava de atender pacientes. O que ela quer dizer com isso? Que outros profissionais não perdiam porque, assim, nem queriam lidar com esse público, né? E Lacan teve a ousadia, ou a coragem, na verdade, de atender esse tipo de público. Então, assim, isso é lógico, né? Quando você está atendendo essas demandas, você corre um risco. E alguns profissionais, né, às vezes, podem não querer correr esse risco, né? Por medo, às vezes, disso, sei lá, manchar sua carreira, seu nome, né? Mas certas coisas também a gente não pode se furtar, não. Trazendo para o contexto hospitalar, as manifestações que isso vai dar são no seguinte sentido. Ou próprio, assim, sei lá, o paciente está à beira da morte e os profissionais meio que abandonam também. É como se quisessem assim, eu não vou lidar, por isso que isso se manifesta na forma de defesa, né? Eu prefiro não lidar com isso. O médico acompanhou o paciente durante todo o processo, operou uma, duas vezes, não teve mais jeito. O médico é o cirurgião, aí pega e deixa na UTI sobre os cuidados de outro médico. Né? Sobre os cuidados de outro médico. Então ele vai e se afasta naquele momento, naquela reta final. E se afasta porque ele não quer lidar, vamos dizer assim, de certa maneira, com isso. Ok? Então, assim, toda essa responsabilidade, esses imperativos, eles vão trazer esses aspectos negativos, né? Que é o dilema, né? Eu trouxe isso como dilema, né? O dilema da missão dos profissionais. Salvar a todo custo, curar a todo custo, mas quando chega no tema da morte, isso vai fazer com que eles lidem também com isso, né? Com o limite da sua atuação, né? Da própria frustração da sua atuação e o que mais? Tem uma outra perspectiva sobre isso. Assim, que é o outro, a outra perspectiva sobre isso é assim, se eu tenho que salvar e eu tenho que curar a todo custo, até onde vai o limite disso? Né? Até onde eu posso estar prolongando uma vida, mas ao mesmo tempo trazendo dois sofrimentos? Né? Mais uma vez eu repito, quem é que traz uma resposta sobre isso? Os cuidados paliativos, de entender assim, chega uma hora que pode não compensar mais você manter uma vida. Né? A que custo eu mantenho essa vida? Por exemplo, um paciente de UTI que está vivo, mas que está super edemaciado, está sendo furado a todo momento, que uma hora você não consegue nem mais ver de acesso. Então, por isso que os cuidados paliativos vão trazer o que se chama de medidas de conforto. Não é abandonar e largar o paciente. Mas é entender assim, será que se esse paciente aqui já está há 3 meses de UTI, sendo furado constantemente, tomando soro, a não sei quantas,
se alimentando via sonda, né? Que fica ali pelo nariz até atingir o estômago. Aí, será que compensa estar fazendo uma série de coisas que às vezes vão trazer mais sofrimento do que benefícios terapêuticos? Ok? E aí a gente vai, pessoal, para a gente poder encerrar daqui a pouco. E aí eu esclareci alguns pontos que vocês trouxeram aí no bate-papo, né? No chat aqui do Meet. E aí o próximo tema é só a gente entender a definição, tá certo? De luto. Deixa eu ver o último slide que eu apresentei. Eu acho que eu mandei no grupo para vocês, né? Me confirmem aí. Achei. Pronto. Entender a definição de luto, né? Então, o luto como aquele sentimento e tristeza profunda. É importante que vocês entendam isso. Vamos ter questões sobre isso, tá certo? Sobre qual é essa definição de luto. Então, o luto pode ser entendido, né, como todo esse conjunto de sentimentos produzidos a partir, como é que eu posso aqui, eu tô pensando uma definição mais geral, pessoal, né? Mas esse conjunto de sentimentos que vão advir a partir da perda ou da possibilidade de perda de alguém ou de alguma coisa, né? Então a gente precisa pensar essa definição mais geral. Não precisa ser necessariamente, como todos nós sabemos. É claro que a Kluber-Ross, quando vai trazer toda aquela definição dos estágios, respondendo até a pergunta, né, que para mim veio muito como uma provocação no sentido positivo da Dea, da colega de vocês, que ela me perguntou isso. Ah, como é isso? Não, na verdade, a Kluber-Ross faz isso no contexto de pacientes em estado terminal, quando ela elabora essa teoria, né, dos estágios do luto. Pacientes que estavam destinados, pelo menos cientificamente, a morrer daqui a pouco. Então, ela foi observando isso. Mas, como não pode deixar de ser, né? Como eu disse, é uma lucidez tremenda, porque isso ela trouxe lá na década de 60, né? E como é super atual, né? E contribuiu muito. Por isso que é um texto muito importante e muito seminal para a gente entender tudo. Então, são os pacientes nesse contexto, mas a gente pensa isso de modo amplo. A família também passa por todo esse processo, né? Muitas vezes a família passa até mais do que o próprio paciente. Por isso que pacientes muito lúcidos, ou muito, como é que se diz, muito amadurecidos no sentido psicológico, vão lidar de uma maneira, às vezes, mais tranquila em relação a um diagnóstico ou a possibilidade de morrer, e a família é quem está passando por tudo aquilo, né? Por todas aquelas as etapas, né? Eu já tive a oportunidade de escutar ou de acompanhar casos assim, que o paciente é de uma lucidez tremenda, né? Que fica lá, não, tá tudo certo, né? Eu fui feliz, aproveitei minha vida, né? Claro, guarda ali algumas culpas, arrependimentos, mas não ao ponto de sofrer com isso, né? E às vezes a família é quem está ali. Tem um senhor, inclusive eu reencontrei ele essa semana, ele está fazendo hemodiálise. Né? Então, assim, ele já é idoso. Eu reencontrei ele essa semana. Há 2 anos atrás eu tive contato com ele no hospital, assim, uma figura. Eu fico muito feliz, ó. Acabei lembrando, porque eu entrei na hemodiálise essa semana, e aí tô até emocionado agora. Aí topei com ele, ele estava sentado lá na cadeira, na poltrona, para fazer hemodiálise. Aí quando eu olhei para ele, eu disse, eu conheço o senhor. Aí ele, né, como é que se diz? Aí fechou mais os olhos assim, ele disse, ah, rapaz, você é meu psicólogo. Ele falou até assim, ele sempre tá com uma canetinha no bolso, ele adora escrever, ele é muito devoto do Padre Cícero. E aí, na época, quando ele teve a notícia de que ele estava com, eu não quero dizer, eu não vou saber usar o termo técnico, que é algo muito específico, mas quando ele estava com injúria renal, que a gente chama, né, que é quando a parte renal começa a sofrer e os rins dele estavam começando a suspeitar que os rins dele não estavam legais e ele ia ter que passar por hemodiálise. Então, o que foi que aconteceu? Ele entendendo, pelo menos naquele momento, né, ele entendendo que ele já estava com a idade muito avançada, e quando disseram, ó, o senhor vai ter que fazer hemodiálise, ele disse, eu não quero, doutor. Uma lucidez assim que era impressionante. E aí a filha dele entrou em desespero. A filha dele era quem estava lá, sofrendo, aí foi me buscar. Né? Foi ela que me acionou. Que queria que eu convencesse o pai dela
a aceitar o tratamento. Veja que coisa, né? Veja que dilema. Né? E aí foi todo um trabalho, né? Eu não vou entrar assim na especificidade da minha intervenção, mas assim, eu tentei fazer naquela escuta ela, depois não escuta ele, mas primeiro a ela, porque ela era que estava com aquela necessidade gritante. Então, assim, olha como é complicado. É claro que isso não se dá numa fala, numa escuta, isso se dá dentro, sempre para repetir, né, pessoal? Isso se dá dentro de um processo. Mas aí cabia a ela entender que, mesmo ela como filha, ela não podia impor isso ao pai dela, por mais doloroso que fosse para ela, porque a demanda era dela. Se ele, naquela lucidez, consciente, orientado e lúcido, quisesse escolher não fazer o tratamento, quem era que podia forçar ele a isso? Ninguém. Né? Então, olha o dilema, né? É ela como filha, então ela diz isso para o pai dela: pai, como é que o senhor vai fazer isso comigo? Por que o senhor está aceitando a morte, né? Vamos dizer assim. E hoje ele está vivo ainda contando a história. E eu tentei fazer ela entender, né? Tanto que minha abordagem com ele sempre foi no sentido assim: em nenhum momento eu poderia chegar e impor isso para ele, ou questionar por que o senhor não quer. Se ele trouxesse essa demanda para mim, aí sim eu iria trabalhar com ela, né? Mas aí eu tentei fazer ela entender, nessa escuta e dentro de algumas palavras, que a escolha estava com ele. A decisão, na verdade, estava com ele. Para o bem ou para o mal, né? Mas aí essa filha que estava, né, todo esse processo de revolta, né, para com o pai, em determinado momento ali ela começou até a se revoltar, e eu lembro que ela acabou indo para casa, sabe? Ele tinha optado não fazer. Ele disse isso para mim assim numa lucidez que eu me emociono porque eu acho impressionante. Mas assim, depois que ele foi para casa, por isso que o trabalho do psicólogo hospitalar é pontual enquanto tá ali, mas ficou o vínculo, né? Foi para casa, eu lembro que ela foi assim triste com isso, né? Então ela já estava começando a entrar, vejam bem, num processo de aceitação. Ela estava começando a entrar num processo de aceitação disso, de que o pai não queria fazer o tratamento. Mas o que acontece? Que eu reencontrei ela essa semana. Ele aceitou fazer o tratamento. Estava lá sentado na poltrona de hemodiálise. Então, assim, aí eu disse para ele, eu achava bonitinho quando eu chegava, que tem uma. Nos leitos tem tipo uma plaquinha, né, de identificação. Então sempre tem uma figura do Padre Cícero, tinha uns livros, então ele é leitor também, ele é escritor. Ele me mostrou uns cadernos em que ele fazia várias anotações. E eu lembro que eu disse muito para ele: ó, o senhor devia publicar, rapaz, escrever essas coisas aí. Aí ele disse que, se eu não me engano, ele já tinha um livro já publicado, um tiozinho assim, bem simples, humilde, gente boa, mas aceitou o tratamento, estava lá, contando a história, né? Vamos dizer assim, sobrevivendo, né? Mas ele estava assim, contente. Então, certamente ele passou por todo esse processo lá. Não sei como foi que ele aceitou, né? De repente a família insistiu, ou ele mesmo também foi rever. Mas eu também vi que ele não estava assim também insatisfeito, não, porque tem alguns pacientes que aceitam por causa da família e às vezes eles vão ficar tristes com isso. A gente começa a perceber que algum deles também assim estão fazendo sem querer, estão fazendo para poder atender a filha, né? Para poder atender uma esposa, um familiar. Então, às vezes eles não estão fazendo por eles, estão fazendo por causa do outro. Aí a pergunta é essa: vale a pena? Compensa? Fica essa pergunta. Mas é sempre a nível de sujeito, né? Então, assim, voltando, pessoal, para a gente poder encerrar daqui a pouco. Entender a definição de luto, né? Então tá lá no slide aí que vocês tem essa definição do Howard, né? Que são tem várias vertentes da gente entender isso. Então tem essa vertente principal, né? Sentimento de tristeza profunda por motivo da morte de alguém, num sentido mais geral, né? Por motivo da morte ou por motivo, na verdade, de perdas, e não necessariamente de uma pessoa. Pode ser também de um objeto, de uma coisa, né? A pessoa pode passar por um processo do luto, como eu bem expliquei para vocês, né? Citei para vocês, na verdade, pelo término de um relacionamento, né? Terminou um casamento de 20, 30 anos. A pessoa vai passar por um processo de luto, né? A pessoa sai de uma empresa onde trabalhou durante 10, 15 anos. Então, às vezes, tem aquele luto também por aquela perda, né? A pessoa teve uma doença muito grave, com sequelas, e aí não vai mais poder desempenhar funções. Né? E a pessoa passa por um processo de luto daquilo, porque era muito importante para ela trabalhar, né? Quantas pessoas não sofrem com isso? Né, de dizer assim, agora, como é que eu vou sustentar a minha família? Né? Um pai de família que é provedor da casa, começa-se a ficar doente e aí não vai poder mais trabalhar, né? Então, daqui que adentre, né? Porque ele já começa a antecipar, e não seria sem motivo, todo este sofrimento, porque começa a pensar, e agora, né?
perdeu a renda que tinha, principalmente aqueles que não tinham um emprego formal. Aí daqui que marca perícia no INSS. Olha o sofrimento. A gente fez isso no hospital, tudo custo. Os pacientes que estão acamados há 4, 5 meses. Aí a família fica dizendo para a gente conseguiu marcar, a perícia vai ser só daqui a 3 meses. É um sofrimento gritante, né? Então o paciente está lá sofrendo, que as contas começam a chegar, né? E aí, mesmo sendo a maioria SUS, né? Mas aí tem gastos, né? Para a família ficar se locomovendo, pagando passagem, pagando merenda às vezes. Enfim. E para não ficar só nessa história, né? Para não ficar uma fala muito machista, né? Eu citei esse exemplo aí do homem como provedor do lar. A gente tem um caso lá agora, de uma senhora que teve um AVC e está com sequelas, assim, infelizmente severas. E ela é o centro do lar, ela que cuida e que organiza todo o lar. O esposo dela está sofrendo muito, né? Porque está dizendo, ele sempre diz assim, minha velhinha, olha que bonito, né? Ele disse, minha velhinha, meu Deus do céu, vai ficar em cima de uma cama. E agora, como é que vai ser? Ele é o provedor nesse sentido de que ele trabalha, mas a gente sabe, e aí eu sou muito desse ponto de vista, tá certo, pessoal? Que quem trabalha mesmo para valer são as mulheres aí, né? Com rotinas duplas, triplas. Então é ela que cuida das netas, é ela que cuida da organização do lar, né? Enquanto o marido está lá na roça, é ela que faz o trabalho, muitas vezes tem aquela história, né? O homem volta só para trabalhar até determinado horário e as mulheres permanecem ali cuidando do lar e cuidando de todo mundo, né? Cuidando do próprio marido, dos filhos, dos netos. Ok? Então tá lá um sofrimento tremendo essa situação, um caso muito delicado, uma família muito necessitada. A gente está tentando ajudar eles de várias maneiras, orientando a procurar já um advogado para dar entrada assim, nos benefícios aos quais ela tem direito. Mas parece que eles, como agricultores, eles têm também ali a associação, né? Aí foi uma notícia até que tranquilizou mais a gente. O esposo dela disse que já procurou o advogado lá da associação e ele já vai dar entrada no benefício para ela, para poder estar ajudando. E é um caso que está sensibilizando demais a gente, que é uma família assim, muito necessitada, sabe? E já fez lá muitos de nós chorarmos. Enfim, pessoal, mas para mim não arrodear muito. Então, lá na definição que está no slide de vocês, ó, lá está dizendo, né, o luto, um luto mais geral, né, originado por outras causas, separação, partida, rompimento, amargura, desgosto. Então, o luto também pode ser entendido através do tempo, né? É o tempo, por isso que é como se fosse assim, o tempo do luto. A pessoa está em luto, né? Morreu alguém, sei lá, ligado à administração pública de um município, né? Então, diz, o município está em luto oficial, né? Então, esse luto tem esse tempo ali em que se dá uma comoção, né? Social para isso. O Henrique está por aí ainda. Henrique disse que ia trabalhar a partir do meio-dia. Mas está dando certo, né, Henrique? Vamos lá, pessoal, que eu vou já terminar. Eu preciso terminar até meio-dia no máximo. Então, o fato de perder uma pessoa ou ente querido, né? E aí tem essas manifestações antropológicas, sociais, culturais, né? Vestir o negro, em algumas sociedades vestir o branco. Esse luto significa dizer que esse luto vai variar conforme a história e a cultura também de cada povo, né? Ou de cada pessoa especificamente, tá certo? Eu já tive a oportunidade de acompanhar um caso de um paciente que ele, quando entrava o mês de morte, de aniversário de morte da esposa dele, era um paciente que não. Vejam que caso interessante, né? Não, fica difícil até da gente definir. Mas era um paciente que ele não costumava usar o álcool, os etílicos, né? Mas aí quando entrava no mês da esposa dele, ele trabalhava como autônomo, né? Tinha uma oficina, era uma oficina bem específica, né? Não era oficina assim, de carro, de moto, não. E aí, mas quando entrava no mês de aniversário de morte da esposa dele, era como se ele desse férias, fechava a oficina e ele ia beber durante todo o mês. Olha que coisa atípica, né? Então ele entrava ali no uso de álcool bem constante, diariamente. Era, né, que interessante, eu lembrei desse caso agora para dizer, olha o luto dele como era. Entrava no mês de morte da esposa, as entre aspas, né? A homenagem dele, ou o modo dele lidar com isso, era fazendo uso de álcool durante todo aquele mês. Deixa eu ver o que vocês anotaram aqui, né? Do slide, professor, quando puder. Situação delicada demais. Pronto.
Então, assim, então existe esse sentido antropológico, né? Como eu falei, esses sinais, essas manifestações. Enfim, pessoal. Então, é só para a gente revisar alguns pontos, né? Que aí tem a ver com a primeira parte que eu já fui dando, né? No decorrer do slide. Aqui vai falar, né? Que a relação com o falecido é que vai balizar. O da Assumpção, quando eu trouxe há pouco, vai falar muito a partir do apego, né? Mas existem situações também que esse apego pode ser maior ou menor. Ou às vezes não há um apego bem estabelecido, né? Mas lá no slide eu coloco a relação com o falecido é que vai balizar, né? Então isso vai se manifestar de diferentes maneiras, às vezes na ambivalência afetiva, quando a relação era muito problemática ou negativa, né? Então se manifesta, se há um apego mais extremado, né, que às vezes beira até a dependência, é importante a gente saber que vai advir um sofrimento maior diante disso. A forma da morte pode afetar a elaboração do luto, né? Então, certas especificidades, né? Aí pronto, nesse momento, esse slide, esse último, se eu não mandei, eu vou mandar, pessoal, mas ele é muito importante porque ele assim, está bem resumido. Mas o que importa, que interessa, já para seguir para os estudos de vocês? Saber essas definições aí de luto, essas diferentes nuances no entendimento do luto, né? O luto como conjunto de sentimentos que advém a partir da morte ou de perdas no geral, o luto como essa história do tempo, né, que se manifestam ou que se mantém uma certa reclusão, né, para fazer respeito à memória da pessoa falecida, né, e o luto também nessas diferentes manifestações. E aí nessa parte, né, como eu disse, que tenta, eu estou tentando aqui contemplar certas especificidades dentro desses debates que a gente tem feito no tema do luto e da morte. Então, eu coloquei assim lá no slide, né? A forma da morte pode afetar essa elaboração do luto. Por exemplo, situações de suicídio, né? O suicídio, por se constituir como um tabu à parte, então ele vai trazer também manifestações de luto assim bastante problemáticas, né? Uma família enlutada por alguém que morreu por suicídio. Né? É uma família, às vezes, que vai trazer ali muita vergonha, né, diante disso, porque há um julgamento muito maior, né, da sociedade, né? Ou muita revolta, muitas vezes, né, porque os familiares, aqueles que são chamados, né, é até um termo que está muito nessa temática, que são chamados de sobreviventes, né? Na clínica do suicídio se diz o quê? Quem são os sobreviventes? Né? Tem uma pessoa que faleceu por suicídio, e aí os sobreviventes são aqueles que ficaram, né? Às vezes vai se dar muita vergonha, porque vai haver um julgamento imenso diante disso. É como se a sociedade, diante desse tabu do suicídio, já olhasse e dissesse assim, ei, por que essa pessoa se matou? Como é que os familiares, entre aspas, deixaram isso acontecer? Por que não cuidaram? Como é que ninguém viu, né? E às vezes a própria família vai adentrar, muitas vezes, um sentimento muito grande de revolta, né? De questionar a pessoa que morreu por suicídio, né? Esse sentimento de revolta, às vezes, ele vai ser mais extremado, no sentido de dizer, né? Como é que ele faz isso com a gente, né? Como é que me abandona? Como é que meu pai faz isso comigo? Como é que meu filho faz isso comigo? Né? Então, assim, então existe especificidade, como as situações de suicídio ou de mortes súbitas, né? Doenças muito agravadas, descobertas, e às vezes esse caminho se dá de uma maneira muito rápida. Né? A morte mais súbita, por acidentes ou por diagnóstico mais grave, né? A pessoa descobriu uma doença semana passada e de repente piorou, do nada faleceu. Vamos lembrar da cantora Paulinha, né? Da banda Calcinha Preta, né? Então esse foi um desses casos, né? Ela adoeceu assim muito rápido, se agravou e dentro de poucos dias, né? Eu acho que algumas semanas acabou falecendo. Né? E aí, pelo conhecimento dela, né? A profissional artista que ela era, né? Repercutiu muito. Né? E na época trouxeram muito à tona, né? Foi até coisas ligadas, deixa eu só confirmar aqui. A parte renal, né? Deixa eu só confirmar aqui rapidinho.
Então, mesmo através desse tipo de morte, também vão ter duas nuances, né? Uma morte mais rápida, às vezes, ou ela pode ser entendida, né, como um choque, um impacto muito grande, da pessoa dizer, meu Deus, como foi rápido, né? Ninguém esperava assim, ou às vezes esperava-se que fosse resistir, e às vezes tem a outra pegada também, das pessoas pensarem, ah, morreu rápido também, então não sofreu, né? Não teve tempo assim de sofrer. E, bem como existe a especificidade também, né, dessas mortes de longa duração. Então, assim, são especificidades, mas, assim, nenhuma dessas especificidades faz com que a gente generalize a coisa. A gente pensar assim, quando eu coloquei lá no slide, né, que eu vou mandar para vocês daqui a pouco, mortes de longa duração. Significa dizer também que a família, durante todo esse tempo, vai conseguir lidar melhor, processar isso? Não necessariamente. Né? Alguns casos que se arrastam muito, por outro lado, às vezes podem até agravar ou aumentar esse sofrimento, cansar muito os familiares, né? Enfim, mas só para a gente pensar através dessas diferentes nuances. E aí, pessoal, no contexto hospitalar, né? O contexto hospitalar, especificamente, é o que vai trazer, às vezes, esse espaço que vai estar trazendo o início, muitas vezes, desse processo, né? Diante dos pacientes que estão ali, com uma doença grave, ou com doenças, às vezes, nem tanto graves, mas que, de alguma maneira, acabam se complicando, né? E trazem uma situação, assim, muito súbita, né? Então, o espaço hospitalar vai ser o espaço em que muitas vezes vai se dar esse processo, né? Vai se iniciar esse processo do luto. E o profissional de psicologia nesse espaço é que vai ser o responsável por mediar, né? Mediar e às vezes favorecer esse trabalho. É tanto que é esse trecho que eu gostaria. Pessoal, como é que eu estou fazendo? Quando a gente encerrar daqui a pouco, eu vou mandar para vocês. Aí eu não dei continuidade em fazer, então vai ter essa parte que eu vou mandar para vocês. Aí anotem aí vocês, no caso, viu? Aquele esquemazinho da assunção é importante. A noção de apego de John Bowlby. E aí a gente vem para o slide, ok? Que o slide já está bastante resumido. E aí o que mais? Eu vou anotar aqui, que aí vocês não podem deixar de ter. É um trechozinho que eu trouxe na aula, tá certo? De comunicação de más notícias. Lembrando, eu não vou cobrar na avaliação o tema da comunicação de más notícias, porque eu não consegui dar esse conteúdo para vocês. Deixa eu ver onde é que tá. Tá bem aqui. Achei. Isso aqui é importante demais. Adorei aqui. Eu acabei de falar para vocês sobre isso, né? Se o hospital é um lugar em que, nas situações dos pacientes que estão lá, é o espaço em que vai se iniciar muitas vezes esse processo de luto, né? E o profissional de psicologia nesse espaço, responsável por mediar ou favorecer, aí o que que acontece? Eu vou colocar assim: essa mediação ou favorecimento. Essa palavra é estranha, né? Mas quando eu digo favorecer, eu acho que vocês estão entendendo. Quando eu digo favorecer, é no sentido de intermediar, né? Esse processo, facilitar também, né? Essa mediação, ou favorecimento, ou facilitamento.
ficou muito estranho também essa palavra. Ou facilitamento, aí eu vou botar assim, ó. Se for, 2 pontos. Se for de maneira adequada, esse favorecimento ou facilitamento, vou riscar aqui, pelo profissional de psicologia ou outros. 2 pontos. Se for de maneira adequada, aí vejam que interessante. Se for de maneira adequada, 2 pontos, abre aspas. Nunca esquecerão. Ou seja, se for de maneira adequada, o pessoal que está sendo ali contemplado com isso, eles nunca vão esquecer daquilo. Eles vão dizer. Por isso que fica esse vínculo, né? É claro que a gente não busca isso, né, pessoal? Mas é para a gente mediar quando a coisa foi. Quando a coisa foi realmente adequada ou não. Por exemplo, às vezes acontece, deu na rua, ou mesmo no hospital. Encontrar, como aconteceu com esse paciente da hemodiálise, né? Ele nem precisou dizer isso, mas só o vínculo que ficou, assim, ele falando comigo, naquela serenidade, naquela tranquilidade, é como se ele dissesse para mim, foi muito legal e importante naquele momento, o modo como você abordou minha filha e a mim mesmo. É como se ele dissesse isso, com outras palavras, né? Mas ficou um vínculo legal. Então eles nunca esquecem. Por isso que alguns às vezes vão dizer, André, o que você fez por mim naquele dia, eu nunca vou esquecer. Né? Então, quando a coisa se dá de uma maneira adequada, eles nunca esquecerão. E de maneira inadequada. Minha letra está péssima hoje. E se for de maneira inadequada, tá aí o problema. Nunca perdoarão. Nunca perdoarão. Então, o que acontece? Se isso não for facilitado, mediado de uma maneira muito legal também, a família sai com aquela mágoa de dizer, né, a gente não foi acolhido, foram muito ríspidos com a gente, ou foram muito desumanos, né? Então veja como é uma situação muito extremada, né? Ainda que seja só naquele momento final ali da morte. Então veja como esse momento também, aquela reta final, é importante, né? Por isso que esses dias eu escutei a Ana Cláudia Quintana Arantes, mais uma vez num vídeo dela, ela dizendo isso. Ela dizendo, aqueles últimos momentos, aqueles últimos momentos com a pessoa ali, são momentos muito importantes, né? Que quem fica vai guardar. Eu compartilhei com a turma da manhã, eu vou compartilhar com vocês também daqui a pouco, uma música de uma banda chamada Teatro Mágico, que eu adoro essa banda. É uma banda assim fantástica, inclusive indico para vocês. É uma banda que traz muita assim, poesia, traz muito teatro, e as letras deles são belíssimas, né? E a performance deles nos palcos, assim, eles trazem circo, trazem o próprio teatro no meio disso tudo, e as letras são belíssimas. O nome da música é Refúgio. Eu já conheci essa música, eu acho que é do penúltimo disco de estúdio deles. E aí, mas essa música, eu adorava essa música. Quer dizer, adoro, né? Mas até então, eu não tinha essa versão dela. Aí eles estão completando 20 anos de banda agora, e estão fazendo tipo uma turnê especial, fizeram até um disco com participações assim, belíssimo também, que eu também indico, mas o que acontece? Aí nesse disco traz convidados, aí esse convidado que eles trouxeram, assim, e gravaram uma nova versão dessa música chamada Refúgio. Mas aí quando eu fui para os comentários, né, a galera que tá na internet, a gente sempre vai atrás dos comentários, né? Às vezes ou para se frustrar, ou também para se enriquecer, né? Nesse sentido eu me enriqueci muito. Teve um rapaz lá que colocou o seguinte comentário. Olha que coisa linda. O rapaz colocou, e isso foi desses dias, viu? Colocou, escutei muito essa música quando meu avô estava prestes a morrer. Aí quando eu li esse comentário, a música se encheu de sentido para mim. Eu digo, caraca, olha do que essa música fala. Olha aí, ó. O meu refúgio é o teu descanso. Então, essa música fala de morte, de descanso. Então, assim, eu fiquei arrepiado na hora, né? E principalmente nessa nova versão,
nessa regravação que eles fizeram, com essa participação especial, tem uma coisa assim que parece aqueles cantos, né? Umas vocalizações assim belíssimas. Enfim, vou mandar para vocês aí, para vocês, tarefinha de casa. Escutar essa música hoje aí. Quem gostar, dá um retorno. Quem não curte também, faz parte. E aí, pessoal, para a gente fechar. Aí, pessoal, até por conta do horário, né? Nós já estamos aqui há 2 horas. Eu também me empolguei bastante. E eu não vou falar porque eu acho, sinceramente, que é a parte mais básica dos estágios do luto. Como vai estar no slide, tá bom? Assim, é muito básico. É aquele que eu estou trazendo no slide. Eu não vou cobrar muitas especificidades sobre isso, não. É só entender a fase da negação, né? Eu vou só passar aqui, né? Essa fase da negação, essa negação pode ser entendida como uma defesa saudável, né? Desde que ela não seja exagerada. Ela vai provocar problemas justamente quando se dá de uma maneira muito exagerada e que aí, ó, lembra que eu falei da régua de sofrimento? Quando isso vai trazer muito sofrimento. Ou para a pessoa, né, que está passando pela doença, ou para os familiares. Então, assim, depende também da maneira, mas é considerado, é importante que a gente entenda isso, é considerada saudável. A gente não pode dizer que a negação necessariamente ela é negativa, né? O trocadilho aí, né? Que essa negação é negativa. Então, assim, é entender que isso faz parte do processo, né? Que é o choque, é o impacto. Então, a gente também pode pensar que as pessoas que estão nessa etapa, nessa fase, elas podem lidar com isso de uma maneira mais saudável ou menos saudável. Você está entendendo? Então, assim, aí tem frases que são típicas desse estágio, né? Que a pessoa diz, isso não pode estar acontecendo comigo, né? Enfim, o estágio da raiva, né? Que a pessoa começa com aqueles questionamentos, né? De se revoltar, seja consigo mesmo, com os profissionais, ou com a divindade, né? Por que comigo, né? Como é que Deus faz isso comigo? Por que Deus permite uma coisa dessa, né? Então, assim, é uma etapa em que se costuma procurar um culpado para direcionar esses sentimentos, né? Seja Deus, a família, os profissionais. É uma fase, assim, muito difícil de lidar, porque justamente aí sim, né? A raiva a gente pode dizer, já é um afeto mais negativo, né? E aí é uma fase muito difícil de lidar, porque assim necessita de muita compreensão e paciência, né? A fase da barganha, né, que algumas pessoas em sala ainda trouxeram um pouco dessas dúvidas, né? Na barganha, então sempre entenda isso como uma espécie de negociação, é como se a pessoa estivesse tentando entrar em acordo consigo mesmo e com os profissionais, e dizer assim, tipo assim, o que é que eu posso ganhar com isso, né? Porque nas fases anteriores vem aquilo, eu não vou morrer mesmo, não vou morrer mesmo, não tem jeito, então para que eu vou fazer o tratamento? Na fase da barganha, a pessoa já começa a aceitar mais isso, então assim, eu posso ter um pouquinho de vida, eu posso ainda, sei lá, ver minha filha se formar, eu posso ainda aproveitar um pouquinho mais os meus netos, né? Eu posso ter um pouquinho mais de tempo com as pessoas que eu amo, então a pessoa começa a aceitar um pouco desse jogo aí. Em seguida, vem o estágio da depressão, né? Que às vezes é uma tristeza profunda, que eu entendo muito ela como assim, apesar dessa fase anterior da barganha, é como se houvesse uma tomada de consciência, até no slide está assim, tomada de consciência total disso, tá? A condição final. Sei lá, a pessoa entrou na fase de barganha, para vocês entenderem melhor nesse andamento, entrou na fase de barganha e iniciou ali uma quimioterapia. Eu acho que é o exemplo mais palpável que eu consigo ver. Então a pessoa aceitou, né? A família tá lá, vamos enfrentar e tal. Aí a pessoa aceita, aí começou a fazer as quimioterapias, legal, mas daqui a pouco começa os baques, né? A própria quimioterapia vai trazer consequências, né? Traz vômitos, náuseas. Aí a pessoa teve uma piora e precisou ser internada. Aí vem a depressão, porque a pessoa diz assim, pô, não vai ter jeito mesmo, né? Ou então começa a dizer, parece que vai ser mais rápido do que eu esperava. Aí vem os sentimentos da depressão, os sintomas da depressão, né? Choro, aí a pessoa diz, é melhor desistir mesmo, né? Quando bate a depressão como um todo. E no estágio final, vamos dizer assim, existiria essa fase de aceitação. Que é, apesar disso tudo que a pessoa passou, a pessoa assim, começa a ter uma noção geral, mas numa outra nuance, numa outra perspectiva de aceitação mesmo. Aceitar que o destino é aquele, que não vai ter outro jeito, e aí esse estágio, a melhor definição dele é isso, de estabilidade emocional. A pessoa se estabiliza, né? Não tem mais raiva, não tem mais depressão, não precisa haver mais aquela negociação da fase da barganha, né? E aí a pessoa se diz, não, agora eu estou preparado. Quando ela tiver de vir, que ela venha, né? Eu trago a frase de Wellington, né?
que ele disse que o pessoal, quando perguntou para ele, como é que você quer morrer? Ele disse assim, não, eu quero que quando a morte vier me buscar, eu esteja vivo, né? Quando ele disse vivo, ele disse muito tendo a ver com isso, que ele possa estar vivendo, né? Aproveitando a vida, sobretudo, né? E não ali que ele quis dizer assim, eu não quero estar morgado, né? Eu não quero já estar morto em vida. Enfim, pessoal, é muito isso. Aí é importante que, assim, talvez eu coloque algumas questões sobre isso, que isso também está diluído, que é essa parte final aqui do slide, isso está diluído durante todos os conteúdos, né, do começo da disciplina até hoje, que é o papel do psicólogo hospitalar no meio disso. A gente está debatendo todos esses temas, né, mas eu sempre venho trazendo isso, né, o papel claro, a nossa visão, o nosso papel no meio disso, que é escutar, acolher, intermediar, apoiar, acompanhar, né, é isso que nós fazemos, é estarmos ali para, de alguma maneira, enfim, podermos favorecer e tornar menos sofrível isso, a doença e o sofrimento das pessoas ali, dos pacientes, dos familiares e até dos próprios profissionais. E é claro que quando a gente trabalha com os profissionais, a gente também está visando isso, né? O nosso alvo, claro, é sempre o paciente. Quando a gente está apoiando e cuidando dos profissionais, auxiliando-os, né? A gente está dando o nosso alcance, quando a gente cuida deles e apoia os profissionais, também avisando ali os pacientes, que eu sempre faço lembrar, são o alvo do nosso trabalho, das nossas preocupações. Tá bom, turma? Qualquer dúvida, como é que eu posso dizer? Eu acho que não é mais dúvidas, é isso aí. Eu sei que vocês estão preocupados, tem outros assuntos, outras disciplinas, mas eu acho que vai dar certo, tá bom? É isso aí. Valeu, bom feriado. Eu vou aproveitar um pouquinho agora. Daqui a pouco eu vou terminar, vou almoçar, né? E também, como é feriado hoje, é digno de desopilar um pouquinho, né? É isso? Então aproveitem aí, cada um à sua maneira. Descanso, estudos. Mas assim, quem puder brincar um pouquinho, né? Se divertir, também faz parte, né? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Quem for tomar sua cervejinha, também é digno. Beleza? É isso aí, Alex. Bora pra, bora pra Barbalha. A Barbalha tá linda, preparada para receber aí todos os todos são bem-vindos a Barbalha, viu? Tá lindo nossa cidade. A festa é muito boa. E tem para todos os gostos, para quem quer rezar, para quem quer cultura, para quem quer brincar também na parte social, tem para todos os gostos, né? Dia dos Namorados tem Vanessa da Mata, né? Aí, ó, os casaisões aí. Então, é isso, estaremos por aqui. Valeu! Vou encerrar, viu, pessoal? O mundo gira devagar, atravessando nós. Professor, repete a parte que você falou dos esquemas. A Silvânia perguntou. Silvânia, se você ainda estiver aí, o esquema, eu vou mandar a foto. É só aquele esquemazinho que eu fiz do ciclo do apego, né? E da retroalimentação da raiva, ansiedade e depressão, tá bom? Mas eu vou mandar a foto aí. Esquema de Key. Eu vou mandar a foto, eu vou mandar para vocês a foto da primeira parte do resumo que eu fiz aqui, da segunda parte do esquema e os slides. E a música, né? Para vocês poderem relaxar um pouquinho também.